Toma um gole de água. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para efeito de gravação, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gustavo Mendes. No dia de hoje, nós não faremos, então, uma prova oral. Nós faremos como se fosse uma aula mesmo sobre o assunto renda fixa. O que eu vou falar aqui já está nas apostilas, já está nas videoaulas, mas claro, toda vez que vai falando, existe formas diferentes, formas de exemplificar diferentes, e com isso pode ser que agregue bastante valor para vocês um dos assuntos que é o tema deste nosso encontro de maior relevância, de modo geral, em todas as certificações. Renda fixa é o assunto, como também renda variável, fundos de investimento, são assuntos bem densos na prova. Então vamos lá, vamos iniciar aqui falando sobre esse cara chamado renda fixa. Falando de uma introdução à renda fixa, nós precisamos entender o nome, né? Eu vejo que é muito comum nós simplesmente falarmos de renda fixa, só que nós não nos atentamos à nomenclatura. Veja, o nome é renda fixa. Então, quando eu faço a compra, eu faço o investimento, eu coloco meu dinheiro em algum produto que tenha a característica de renda fixa, significa que ele vai me dar uma renda que ela é fixa. Eu já vou explicar um pouquinho mais à frente que em alguns cenários ela não é tão bem fixa assim, mas em questão de valores. Ela não se altera conforme você fez um contrato e no dia seguinte é uma outra coisa completamente diferente. A renda fixa não. Mas diferente do preço, a renda ela é fixa. Eu vou reforçar isso. A renda ela é fixa, mas o preço não. E é aí que mora o grande perigo nos investimentos de renda fixa. A variação dos preços influenciam e muito nos seus investimentos. Então, primeira coisa que vocês precisam entender: a renda ela é fixa, o preço não é fixo, ok? O que isso significa? Toda renda fixa existe um preço que de fato ela vale. Ela existe o valor dela. Vamos imaginar que o valor dela é meio que de praxe em alguns títulos. O valor de face, né? O valor nominal dela. Quando você olha ela aqui, tem um valor. Esse valor normalmente é de R$ 1.000. Então, quando você compra esse título pelos próprios R$ 1.000, você está comprando ela no preço. Ou, de forma técnica, que vocês verão na prova, o investidor está comprando ao par. Comprar um título de renda fixa ao par significa pagar o preço que, de fato, esse título vale. Só que, nas negociações, nas diferenças de oferta e demanda, nos riscos que podem aumentar ou diminuir, esses R$ 1.000, que é o nosso valor de face, ele pode mudar. Então, eventualmente, você pode querer comprar esse mesmo título, que ele custa R$ 1.000 no seu valor de face, eventualmente você pode comprar ele por 1.100. Ou você pode comprar ele por R$ 900. Lembra o que eu falei? A renda é fixa, o preço não. Então, se eu estou comprando por R$ 1.100, eu estou pagando mais caro. Mas por que pagando mais caro? Porque existe um valor para ela, é os R$ 1.000. Mas mesmo que exista esse valor, dentre o período desse título, os preços podem subir e podem cair. Então, quando eu estou comprando mais caro do que de fato vale, eu digo que eu estou comprando com ágio. Eu estou simplesmente comprando mais caro. E quando eu compro por R$ 900, por exemplo, eu estou pagando mais barato, porque custa 1.000, eu estou pagando 900. Neste ponto, eu caracterizo uma compra com deságio. Lembra que deságios é desconto, e assim você não vai confundir no dia da sua prova. E aí que entra a diferença. Vamos pegar um exemplo aqui de um título.
lá na emissão, imagina que o professor Gustavo está querendo captar dinheiro aqui com vocês que está assistindo comigo. Eu preciso de dinheiro para comprar alguma coisa aqui para o meu trabalho. Vamos imaginar que é um computador. Eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho duas formas de conseguir esse dinheiro. Eu posso pegar dinheiro emprestado com um banco, ou eu posso emitir, né, providenciar, criar um título de dívida da qual vocês que estão aqui compram e com isso vocês dão um dinheiro para mim. Eu prometo devolver esse dinheiro no futuro. E aqui mora uma das grandes diferenças de renda fixa e renda variável. Renda fixa, existe um fim para ela. Você consegue ter esse dinheiro de volta. Está escrito lá, renda fixa, vai vencer no dia tal, 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 do dia, mês e ano. Renda variável não existe. Não tem esse negócio de devolução de dinheiro. Não, você coloca o dinheiro lá, ele pode dar retorno, o objetivo é dar retorno, mas não necessariamente existe uma dívida, algo que tem que ser devolvido. Na renda fixa, sim. Se eu coloco, por exemplo, dinheiro na caderneta de poupança, o banco está me devendo esse dinheiro. Eu sou credor do banco e o banco está me devendo. Se eu compro um CDB, da mesma forma, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Se eu compro títulos públicos federais, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Se eu compro uma debenture, que é um outro título de renda fixa, se eu compro debenture da Vale, eu estou emprestando dinheiro para a Vale. E se eu estou emprestando, significa que tem uma promessa de devolução. Então eu posso fazer isso. Imagine que eu sou uma empresa, eu estou emitindo esse título, um título com valor de face de R$ 1.000, e eu vou prometer devolver esse dinheiro daqui um ano, e eu vou pagar 10% de juros. Veja, é R$ 1.000 e eu estou prometendo pagar 10%. Isso significa que eu estou prometendo pagar R$ 1.000 mais 100, que representa os nossos 10%, ok? O que acontece? Vamos imaginar que esse título ele vai se decorrer por 10 anos. Se eu estou falando que eu vou pagar 10% ao ano, no primeiro ano eu pago R$ 100, no segundo ano eu pago mais R$ 100, no terceiro ano eu pago mais R$ 100, no quarto ano eu pago mais R$ 100, no quinto ano eu pago mais R$ 100, e aqui vocês entenderam, a renda é fixa. A renda é fixa. Só que aí, o que mora aqui a grande diferença sobre o retorno do investidor? Quem pagou R$ 1.000 e está recebendo R$ 100 por ano, se nós fizermos o cálculo, R$ 100 ganhos, dividido por R$ 1.000, que é o valor pago, fazendo a divisão de 100 dividido por 1.000, vai chegar num resultado, obviamente, de 10%. Então, em retornos percentuais, quem pagou R$ 1.000 ganha 10%. Só que aqui que mora a grande diferença da renda fixa. Os R$ 100 não vai mudar. Mas vamos imaginar que você agora está pagando, ao invés de 1.000, você de repente está querendo comprar ele agora, e esse título está mais caro. Ele está sendo negociado agora por 1.100, não mais por R$ 1.000, mas agora por 1.100. Isso significa que você ganha os mesmos R$ 100. Porém, por estar pagando mais caro, então agora você pega os R$ 100, que é os mesmos, renda fixa, e divide pelos 1.100. Se faz esse cálculo, você vai ver que existe um retorno percentual de 9%. Olha, antes era 10 pagando 1.000, mas agora pagando 1.100, você tem um retorno de 9%. Então é aqui que mora essas diferenças, ganhar menos ou ganhar mais na renda fixa. Tudo vai se basear, ganhar mais ou ganhar menos sempre é pela ótica percentual.
Estou ganhando mais, significa ganhando mais percentualmente. Estou ganhando menos, menos percentualmente. Não é em valor de dinheiro. Ganhando menos quer dizer que ao invés de 100 eu ganho 80. Não, a renda é fixa. Aí, eu quero ganhar mais do que 10%. Paga mais barato. Pega os mesmos 100. 100 é renda fixa. E divide, por exemplo, por R$ 900. Estou pagando mais barato. Custava 1.000, estou pagando 900. Se você faz essa conta, você chega à conclusão que o seu retorno percentual é de 11,11%, não mais os 10%. Então veja que basicamente a renda fixa está aqui, a grande sacada. Como que ganha mais ou ganha menos? É a partir do preço a ser pago. E na renda fixa existe duas formas de nós determinarmos como será essa renda fixa. E é aqui que eu falei para vocês lá no comecinho eu falei assim, tem uma pequena diferença lá que eu já vou explicar. Qual que é essa diferença? A renda, ela é fixa. Se eu falo que ela é pré-fixada, eu sei exatamente o quanto eu vou ganhar. Pré-fixado, pré de antes. Antes de eu comprar este título, esta renda fixa, este produto, antes de eu comprar, eu sei exatamente o quanto eu vou ganhar. É o título que o professor aqui está vendendo. Por R$ 1.000, pagando 10%, né? Oferecendo R$ 100 por ano. Pré-fixado. Vocês já sabem exatamente o valor que vocês vão receber. Só que existe uma outra situação que diz a forma de remuneração, mas não te fala, você não consegue calcular o valor, somente a forma que vai ser remunerada, que também é uma renda fixa. Eu vou te dar um exemplo. Ao invés de o professor falar para vocês que eu vou pagar 10% ao ano, eu vou falar para vocês que o que for a taxa básica de juros da economia neste ano de 2023, o que for o acumulado dela no final de um ano, eu vou pagar de juros para vocês. Então veja, é R$ 1.000. Se a taxa durante todo o ano de 2023, o acumulado 2023 inteiro foi 10%, eu pego 10% sobre 1.000, eu pago R$ 100 para vocês. Mas se a taxa no acumulado foi 15%, eu pego 15% de 1.000, 150, e eu pago para você. Se foi 40%, eu pego 40% de 1.000, R$ 400, e eu te pago R$ 400 de juros. Então veja, existe inúmeras, talvez infinitas possibilidades de um cenário final. Mas você sabe, o que for a taxa de juros, o professor vai me pagar. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3%, pode ser 4%, pode ser 10%, pode ser 15%, enfim, eu não sei de fato o quanto é, mas eu sei a forma de remuneração. E renda fixa é esses dois cenários. Ou eu sei de forma antecipada, pré-compra do contrato, pré-fixado. Ou eu sei a forma de remuneração, mas o quanto eu vou receber eu sei somente depois, pós-compra do contrato, pós-fixado. São os dois tipos de renda fixa que nós temos. Característica pré-fixado é aquele que você já sabe o quanto vai render antes de comprar o título. Pós-fixado é aquele que você sabe a forma que você vai ser remunerado, mas efetivamente você não sabe o valor, o percentual que é. Você sabe a forma e como será calculado ao final do período, mas você não sabe o valor. Até esse ponto, vocês têm plena clareza do que é renda fixa? Sim, Gustavo, até então tranquilo. Boa noite, Lucas.
o Helder, Lucimari, faz tempo que você não participa aqui dos encontros. Tiffany, Rafael, tudo tranquilo para vocês? Um pouco vago aqui essa última explicação. Sua voz está um pouquinho baixa para mim, Michelle. Pode falar só um pouquinho mais alto? Ficou um pouquinho. Peraí. Ficou um pouquinho. Não ficou muito claro para mim essa última explicação sua acerca do retorno, sem ser o prefixado. Então, vamos fazer Entendeu? o seguinte. Vamos lá para o Tesouro Direto e eu vou lhe mostrar como que nós enxergamos o que é um pré e o que é um pós-fixado. Pode ser assim? Pode. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, veja aqui que nós temos. Lembra que eu falei para você, renda fixa, ele é pré-fixado ou ele é pós-fixado. E existe um terceiro que é a mistura dos dois. Tem uma parte que é pré e uma parte que é pós. Vamos imaginar assim, o pré-fixado, 100% da remuneração é pré-fixada. Num título pós-fixado, 100% da remuneração é pós-fixado. Aí existe o que nós chamamos de um título híbrido. Vamos imaginar que um título híbrido é 50% é pré-fixado e 50% é pós-fixado. Isso é, uma parte é pré e uma outra parte é pós-fixado. E como que nós enxergamos isso, Michele? Aqui no site do Tesouro Direto, nós temos os títulos de renda fixa emitidos pelo governo federal, do qual, quando nós compramos estes títulos aqui, nós estamos emprestando dinheiro ao governo. O governo passa a ser devedor para nós quando nós somos detentores de títulos públicos federais. Ok? Então, ó, Tesouro pré-fixado. Daqui nós conseguimos interpretar que ele é 100% pré-fixado, porque ele já deixou claro, é um tesouro, porque o nome tesouro é do Tesouro Direto, né? É o site, é o sistema. O que é esse Tesouro Direto para quem não conhece? Há um tempo atrás, os títulos governamentais, eles eram negociados apenas por grandes instituições, fundos de investimento que tinham dinheiro. Eu, por exemplo, com os meus 200, 300 reais que sobra no final do mês, eu não conseguia comprar alguns milhões em títulos públicos com os meus 300 reais. Aí teve a grande ideia de criar o Tesouro Direto. É uma plataforma que somente pessoas físicas acessam e democratizou o acesso à dívida pública brasileira. Isso significa que agora qualquer pessoa consegue ser dono, comprar títulos do governo. A partir de R$ 30 já consegue comprar frações de um título. Então aqui é o Tesouro, né, emitido pelo Tesouro Nacional, né, é o caixa da nossa economia, é o Tesouro Nacional, é o cara que cuida ali do dinheiro pré-fixado. Olha a característica aqui, Michele, sobre a rentabilidade anual. Ele me deixa claro, é 12,54% ao ano. Ele já me deixa claro, qualquer que for o dinheiro que eu coloco lá dentro, qualquer um, pode ser R$ 1.000, vamos pegar um exemplo sempre de 1.000, porque fica fácil fazer esse cálculo. Se eu coloco R$ 1.000, significa que ao final de um ano eu vou receber R$ 125,40. Eu sei já isso. Eu sei de forma antecipada o valor. Se eu sei de forma antecipada o valor, ele tem a característica pré-fixado.
E aí nós temos alguns aqui, ó, para vencimento em 2026, para vencimento em 2029. Aí existe o Tesouro Pré-fixado que paga juros no meio do caminho. Porque ou você vai receber tudo ao final, que é este cara aqui e este aqui, significa o quê? Se você compra esse título hoje, você consegue resgatar esse. Claro que tem a liquidez, você consegue tirar antes, mas vamos imaginar que nós não vamos fazer um resgate antecipado. Significa que os juros que eu vou receber vai ser somente lá no final, 2026. Então, eu vou receber 12,54 em 2023, eu vou receber 12,54 em 2024, eu vou receber 12,54 em 2025, mas estes juros, o valor de 125 reais, eu recebo no vencimento 2026. Quando você vê aqui juros semestrais, significa que o que eu recebo somente ao final do prazo, o que eu recebo aqui somente ao final do prazo, nesse cara aqui eu recebo de forma semestral. Essa é a grande diferença de renda fixa, que o rendimento, o lucro para a pessoa, para o investidor, é somente no final, somente lá no vencimento, é esse cara aqui. E tem aquele que vai pagando no meio do caminho, que é esse cara aqui. É a única diferença. Mas veja, eu já conheço o quanto eu vou receber se eu compro hoje. Agora, quando nós olhamos um pós-fixado, que é este aqui e este aqui, veja que a rentabilidade, eu quero que vocês esqueçam isso aqui, esqueçam, e também essa parte aqui, esqueça, tudo bem? Veja que ele me fala o seguinte, Selic. O que é Selic? Ah, é a taxa básica de juros da nossa economia. Ok, mas a cada 45 dias existe uma reunião para determinar qual será a taxa. E essa taxa fica por 45 dias até a próxima reunião e que essa taxa pode ou não mudar. Ela pode estar 12% hoje, na próxima reunião subir para 15%, na outra reunião cair para 10%, na outra reunião subir para 11%. Ela pode ir oscilando. Mas no acumulado, o quanto foi? Vamos chutar aqui. No acumulado de um ano, foi 13%. Então, eu vou receber 13%. Eu vou receber a Selic. Veja, ele está me falando, eu te pago a Selic, mas eu não sei o quanto será a Selic no acumulado ao final de 2023. Ela pode ser de 10, ou ela pode ser de 11, ou ela pode ser de 12, ou ela pode ser de 15. Não dá para saber. Mas eu sei que o que for o acumulado, qualquer que seja o valor acumulado, eu receberei num pós-fixado. Então, é dessa forma. Mesma coisa aqui, nós temos uma característica. Depois eu explico essa parte aqui para vocês e essa parte aqui. Depois eu explico, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, quando nós vemos o Tesouro IPCA. Esse é o título que nós chamamos de remuneração híbrida. Veja, mais letra, não é taxa, não é percentual, não é valores, é umas letras. IPCA. Ah, IPCA é a inflação oficial brasileira. Ok, tem como saber o quanto será a inflação de 2023? Não dá para saber. Como que nós vamos saber qual foi a inflação de 2023? Quando acabar 2023. Antes disso, não dá para saber. Não tem como saber do futuro. Nós somente saberemos quando acabar o ano. Ok,
Mas qualquer que seja, lá no final de 2023, o valor de IPCA, eu vou receber aqui. Ah, o IPCA foi 6%. Então aqui eu troco essas letras por 6%. Ah, não, o IPCA foi de 10%. Eu troco essas letras e coloco um 10 ali para calcular a minha remuneração. O IPCA foi de 50 ao final de 2023. Eu troco as letras do IPCA e coloco ali no lugar dele 50. Então, o pós-fixado tem essa característica. Eu sei a forma de remuneração. O que for o IPCA ao final de 2023 eu recebo, mas eu não sei o valor. Só que ele tem um mais aqui, né? Mais 5,96. O que isso significa? Eu tenho uma parte pós-fixada, eu sei que eu vou receber o IPCA, mas eu não sei o valor, mais uma parte pré-fixada. Eu sei que eu vou receber o IPCA mais 5,96. Então, para simplificar o cálculo, não é dessa forma que faz, mas só para efeito aqui de entendimento, imagine que, Michele, eu gostaria que você me respondesse, tudo bem? Imagine que o IPCA foi 5%. Fazendo uma somatória simples disso tudo, o quanto o investidor ganhou ao final de 2023? 11%. Eu não consegui entender, desculpa. Se foi 6% o IPCA, mais a porcentagem, ele ganhou 11%. Mais 5%, 11%. Exatamente, exatamente. Se o IPCA era 5%, foi, né? 5%. E eu já tinha 5,96, fazendo uma somatória simples, eu vou ter 10,96. Tá lá. Eu tô recebendo 10,96. Mas de repente o IPCA foi de 10. 10 mais 5,96, 15,96. Vou reforçar, não é dessa forma que nós somamos taxas. É uma forma um pouquinho diferente, mas não é o assunto aqui. É só para nós tracionarmos aqui e entender como é a remuneração. Michele, agora pode ser sincera. Ficou mais claro para você esse assunto? Com certeza. Show de bola. Aí, Con- pode falar, Conseguiu Michele. ouvir? Tô conseguindo Não, ouvir com agora. certeza. Com Então, certeza, tá. show de bola. Consegui entender tudo direitinho. Então tá bom. Então veja, o pré-fixado sem juros, ó quando que eu vou receber tudo. Hoje ele custa. Aí agora eu vou continuar me aprofundando em título público federal, porque eles são muito importantes, tá bom? Ó, se eu quero comprar esse cara aqui, veja que ele já me dá o valor unitário, R$ 705,87. Sabe o que isso significa? Significa que hoje eu pago este valor aqui e todo, tá bom? Todo tesouro pré-fixado no vencimento, aqui ó o vencimento, 1º de 1 de 2026. No dia 1º de 1 de 2026, eu vou resgatar R$ 1.000. É regra, tá bom? É regra. Eu pago R$ 705,87 e no dia 1º de 1 de 2026 eu resgato R$ 1.000. Professor, quer dizer que é a mesma coisa aqui? Sim. Hoje eu pago R$ 492,20 e no dia 1º de 1 de 2029 eu resgato R$ 1.000. Claro que isso aqui é uma unidade. Eu consigo comprar frações, porque veja, o investimento mínimo é 35. Um valor inteiro de uma unidade é 705. Eu consigo comprar frações, eu consigo comprar 1/10 desse título, enfim. Mas essa é a ideia. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem uma questãozinha da prova que diz o seguinte: qual é o título público federal
que é comprado com deságio sobre o seu valor de face? Espera aí, só um minutinho, deixa eu ver a mensagem aqui. Gustavo, estou sem microfone. Uma dúvida. No Tesouro Selic, o rendimento é só depois de 12 meses do investimento ou rende mensalmente ou diariamente? Já vamos falar sobre isso, Lucas. Mas já vou adiantar para você, é diariamente, tá bom? Mas eu já vou explicar. Eu só falei lá que é ao final do ano para simplificar esse primeiro entendimento, tá bom? Então, tesouro pré-fixado. Tem lá uma pergunta que diz o seguinte: qual é o título que é comprado com deságio sobre o valor de face? Eu quero que vocês me respondam. O que é deságio? Que eu já expliquei. Desconto. Então, em outras palavras, o título negociado com deságio sobre o valor de face é o título que é negociado com desconto sobre o seu valor de face. Valor de face. VF, valor de face. Tá com a dúvida? Ó, VF, valor futuro, é o valor no vencimento. Então, qual que é o título? É a LTN. Esse cara aqui, ó, Tesouro Pré-Fixado, é a LTN, tá bom? Que nós vemos lá, letra do Tesouro Nacional. É isso aqui, ó. Tô pagando 705 para resgatar 1.000. Tô pagando 492 para resgatar 1.000. Estou negociando com deságio sobre o valor de face. Qual que é o valor de face? R$ 1.000. Tudo bem? Se faz essas contas, pessoal, se fazer a conta aqui, dá certinho, tá bom? Se eu coloco isso aqui no valor presente, se eu calculo hoje pagando isso, resgatando nessa data, se eu faço o cálculo pelo prazo que ainda existe, vai dar exatamente 12,54 ao ano, tá bom? Pode ter certeza disso. Se eu estou pagando com a 692,20 no dia 1º de 1 de 2029, eu resgato 1.000, vai me dar 12,71% ao ano. Beleza? Vamos continuar sobre renda fixa. Aqui, o que significa este cara aqui? Daniel, você que está um pouquinho mais avançado, a Lucimar eu também sei que está um pouquinho mais avançada também nos estudos. Quando você compra um Tesouro Selic, nós podemos ter mais, menos ou igual a 100% da Selic de remuneração. Vocês concordam comigo ou não? Eu acho que sim, cara. Lembra que eu falei sobre deságio e ágio? Quando eu compro com deságio, o meu retorno percentual é maior ou menor? Maior. Boa, Lucas. Se eu compro com ágio, o meu retorno é maior ou menor? Menor. Menor. Exatamente. Tesouro Selic é a mesma coisa. Se eu estou pagando o valor que ele vale, exatamente o valor que ele vale, a minha remuneração vai ser exatamente 100% da Selic. Exatamente 100% da Selic. Quando eu compro mais barato, eu compro com deságio, eu vou ganhar 100% da Selic, só que eu preciso considerar o preço que eu paguei mais barato. Então eu vou ganhar 100% mais, tipo, R$ 50 que eu paguei mais barato. A minha remuneração, se eu colocar em termos percentuais, dá mais do que 100%. Porque eu recebo 100% mais o que eu paguei barato, mais o meu desconto. E quando eu pago mais caro, eu recebo 100%. Só que, por eu estar pagando mais caro, eu desconto, né? Foi mais caro, é um custo para mim. Então eu recebo 100% e desconto o que eu paguei mais caro. Então dá menos do que 100%. E no site nós enxergamos exatamente dessa forma. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho aqui comigo. Se está falando que vai pagar a Selic mais 0,1007, o meu retorno vai ser maior, vai ser igual ou vai ser menor do que 100%? Maior. 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 Você concorda que
Selic é a mesma coisa que 100%? Sim. Se tem mais alguma coisa, dá mais do que 100%. E aqui embaixo, mais, menos ou igual a 100%? Mais também, né? Mais do que 100%. Então, o Tesouro Selic 2026, o Tesouro Selic 2029, ele está sendo negociado ao par, com deságio ou com ágio? Com deságio. Com deságio. É dessa forma que nós enxergamos no site, na prática, se o título está sendo negociado com ágio, deságio ou ao par. Se tivesse um sinalzinho de menos, estaria negociando com ágil. Se não tivesse nada, imagina que não tivesse nada aqui, somente Selic, negociando ao par. Perfeito, pessoal? Perfeito. E aí entra a pergunta que o Lucas falou, tá bom? O Tesouro Selic, ele rende diariamente, tá bom? Eu falei lá no começo, né, que o pós-fixado, nós determinamos o quanto de fato será o nosso rendimento ao final do ano, porque é convencionado trabalhar sempre a perspectiva, olhar os nossos investimentos, olhar as nossas finanças de forma anual. Mas, respondendo a pergunta do Lucas, os tesouros Selic, eles rendem diariamente. Vocês estão vendo aqui a minha calculadora, correto? Vocês estão vendo ela aqui? Sim, Gustavo. Quanto que está a taxa Selic hoje? R$13,75. 13,75, ok? Estou colocando ela aqui. O que que acontece? Esse 13,75 ao ano, tá bom? Ela é expressa ao ano. Aqui no Brasil, nós usamos os dias úteis. Por exemplo, Tesouro Selic vai render na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, que não seja feriado. Tesouro Selic não rende em sábado, não vai render dinheiro no domingo e não vai render dinheiro em feriado, somente dias úteis. O padrão brasileiro é 252 dias úteis por ano. Então, em cima dessa taxa anual, eu quero 1 de 252, para eu saber ao dia. Então, 1, enter, 252, divide y elevado a x. 1 menos 100 vezes. Então, respondendo a pergunta do Lucas, não é exatamente isso, mas vai caminhar perto disso, tá bom, Lucas? Atualmente, o Tesouro Selic por dia está rendendo aproximadamente 0,05% ao dia, ok? Se eu pego isso aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 10 mil reais lá, eu estou ganhando R$5,11 por dia. Tá bom, Lucas? E para o pessoal aqui, só para esclarecer. Mas veja, minha base anual. Eu fiz o cálculo em cima da minha taxa ao ano. 13,75 ao ano. Eu descobri 1 de 252. Um dia de todo ano. Qual que é o todo? 252. E assim eu descubro. Claro que na prática, aí entra o conceito de Selic over. A Selic over pode permear algo perto disso, a Selic over, mas às vezes ela é diferente. Às vezes pode ser 0,0512, às vezes pode ser 0,15, às vezes pode ser 0,0509. Isso é a Selic Over. Por quê? Porque todo dia está sendo negociado. Às vezes negocia um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima. Nunca é uma linha reta. É exatamente 0,0511 todo dia. Não, não é. Às vezes as instituições, às vezes os investidores, os fundos de investimento, o mercado, todos que estão envolvidos, às vezes eles querem negociar uma taxa maior, às vezes eles querem negociar uma taxa menor, por N motivos, e aí pode trazer uma diferença para a taxa.
Essa diferença é aquela que nós chamamos de Selic Over, determinada todo dia a partir das negociações realizadas com títulos públicos federais. Vamos lá, deixa eu voltar aqui com vocês. Eu acho que eu passei bastante informação, mas eu gostaria agora de ouvir de vocês. Ficou tranquilo? Ficou algum ponto ainda meio cinza? Deixa eu ver, tem mensagem aqui. Pode falar alguma coisa. O Lucas mandou uma pergunta aqui. Por que alguém optaria? Na verdade, foi o contrário, né? Por que alguém optaria investir no 2026 ao invés do 2029 se ele rende menos, né? O 2026 rende menos. Cara, depende. Mesmo que esses títulos, o Tesouro Selic lá, eles tenham uma volatilidade ridiculamente baixa, né? O risco é pífio, né? Para não falar nulo. Quanto mais perto do vencimento, menor o risco. É uma regra. Quanto mais longe você estiver do vencimento, quanto mais longe você estiver do vencimento, maior o risco. Então, por que optar por um 2026? Porque mesmo que Tesouro Selic tenha um risco muito, muito, muito baixo, para ser sincero com vocês, o 2026 tem menos risco do que o 2029, dado o prazo de vencimento mais próximo, tá bom, Lucas? Seria ali a única opção. Não é à toa que quando nós olhamos o 2029, ele paga mais do que o 2026, né? O 2026, ele paga Selic mais 0,100 e o 2029 paga 0,176. Ó, 100,176. É uma diferença considerável. E se existe essa diferença é porque existe mais risco. Exatamente. Sobre imposto de renda, qualquer um dos dois, se você leva até o vencimento, paga 15%, ou passou de 2 anos, vai pagar exatamente 15%. Tá bom, Lucas? Show de bola. Welder, Daniel, alguma dúvida a respeito de renda fixa? Lucimari, Michele, Thalita, que está chegando agora, o que você achou? Você já trabalha em Achei legal, instituição? eu tava até respondendo algumas coisas aqui para ver se eu acertava. Eu acertei algumas, achei bem legal. Deu para entender bastante. Beleza, Jean, Kelly, Lucas, Vanessa. Vanessa também fazia um tempo que eu não vi aqui no encontro, hein, Vanessa? Tava fugindo. Lucimari fugindo. O que aconteceu que vocês estavam fugindo? Não, tá bem explicado. Vamos retomar as aulas aí. Pessoal, então renda fixa, basicamente é isso. Michele, o que você achou? Deu uma clareada no que é renda fixa? Sim, deu uma clareada. Eu vou começar a entrar nesse assunto, mas já vou ir com a outra visão. Eu fui totalmente bem do leiga. início, né? Foi bem clara a sua explicação. Bacana, pessoal. Então, assim, para concluir esse assunto, né, introdutório, lembra que renda fixa, ele se caracteriza como um título de dívida. Dívida de quem emite. Nós vimos aqui os títulos públicos, quem emite? O governo. Se você compra, você está emprestando dinheiro para o governo. Se você coloca dinheiro na caderneta de poupança, num CDB, numa LCI, LCA, qualquer que seja esses títulos que são emitidos por uma instituição financeira, esses títulos, quando você compra, você está emprestando dinheiro ao banco. Ok? É um título de dívida. A renda fixa é um título de dívida. Você empresta para quem emite aquele título. E se você empresta, existe uma promessa de devolução. Na renda variável é diferente. Na renda variável não existe essa característica de título de dívida. Não existe essa característica de emprestar dinheiro. Quando você compra, por exemplo, ações, você não está emprestando dinheiro para o dono da empresa, você não está emprestando dinheiro
para o gestor da empresa ou para a própria empresa. Não, você está pagando para ser dono de uma parte da empresa. Pagou e aquele dinheiro não existe nenhuma promessa de volta. A única coisa que acontece é que você pagou e agora você é dono daquelas ações. Aí, claro, se a empresa gerar lucro, percentualmente a sua participação você ganha de lucro. Então vamos imaginar, você tem 1% da empresa. A empresa gerou lucro, 1% dos lucros são seus, porque você é dono de 1% da empresa. Então é dessa forma para nós entendermos a diferença de renda fixa e renda variável. Renda fixa, existe promessa de devolução, existe promessa de rendimento, né? Nós vimos, é as taxas de juros. Renda variável não tem esse tipo de promessa. Nós não sabemos o quanto ou como renda variável rende. Não existe forma de você dizer que a renda variável vai render X ou vai render Y. A única forma que nós temos é olhar o passado e projetar o futuro. Se uma empresa gera 10% de lucro todo ano, eu posso acreditar, vou partir dessa premissa, ok? Eu vou acreditar que em 2023 ela também vai me entregar 10% de lucro. Mas veja, é algo que eu estou olhando no passado e replicando no futuro. Mas verdadeiramente não existe métrica para dizer como será o retorno da renda variável. Renda fixa eu posso. Se eu falo de um tesouro pré-fixado, eu posso falar para você. Deixa eu ver. 12,54% ao ano. Eu estou te afirmando isso. Só não vai cumprir se o governo quebrar, se acabar o governo, se o governo ser destruído e ele não honrar com a dívida dele. Ele não honrando, eu não recebo. Mas tudo levando a crer que ele vai honrar com a sua dívida, eu posso te dizer, qualquer valor que você coloque lá, ele vai te pagar 12,54, ou a depender aqui, se for 2029, ele vai te pagar 12,71% ao ano. Tranquilo? Deixa eu ver, acho que tem mais mensagem aqui. A aula é só sobre tesouro, né? Tem algumas dúvidas sobre LCI e LCA. Cara, era sobre renda fixa. Manda aí o que é a sua dúvida sobre LCI e LCA. Eu vejo se eu consigo te auxiliar, porque o nosso tempo já tá indo nessa, né? Passou muito, muito rápido. Manda qualquer sua dúvida, Lucas. Pessoal, se vocês também tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, por favor, tá bom? Mandou? Opa. Ambas são isentas de imposto de renda? Sim, para pessoa física, tá bom? Isenção de imposto de renda, na maior parte das vezes, nós estamos falando para pessoas físicas. Professor, quer dizer que não existe imposto? Mentira, existe imposto, mas pessoa física não paga, ela é isenta, tá bom? O prazo é variável? Prazo do que você fala? Do imposto de renda? Não entendi. Só para te... Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas assim... Quando nós estamos falando, por exemplo, da LCI, Lucas, eu gosto muito da LCI porque é mais simples para nós entendermos. Você entende que uma instituição financeira empresta dinheiro para o mercado imobiliário. Por exemplo, financiamento da casa. Você consegue compreender essa parte sem maiores problemas? Então, não é só para uma pessoa, é para inúmeras, centenas, milhares de pessoas. Então, existe financiamento. Vamos imaginar aqui no nosso exemplo, existe um financiamento para o Helder, existe um para o Daniel, existe um para a Lucimar, um para a Michelle, um para o Lucas, para a Kelly, para o Jean, para a Thalita e para a Vanessa. Cada um existe um prazo. Cada um existe um prazo. Aí nós vamos olhar que o prazo máximo desses empréstimos que o banco fez, vamos imaginar que é de 10 anos. Então, a partir de hoje, no máximo até 10 anos, acaba todo o dinheiro que o banco emprestou para financiamento imobiliário. Se é 10 anos, uma LCI pode ter no máximo 10 anos. Então, o limite de prazo para uma LCI é o limite do prazo dos empréstimos imobiliários. Por quê? Porque os empréstimos imobiliários, eles são o lastro para a LCI.
Eles são as garantias para uma LCI. Sendo assim, não faz o menor sentido eu ter algo que vai durar 10 anos e emitir uma LCI de 20. E os outros 10? Aonde tem lastro? Não existe. Então, qual que é o prazo? Vai depender de qual é a carteira de crédito dessa instituição. Para a LCI do mercado imobiliário, qual que é a carteira de crédito do mercado imobiliário? Para a LCA, qual que é o prazo da carteira de crédito do agronegócio, que é esse banco tem emprestado ali para agricultores, associações e assim vai. Claro para você, Lucas? Cara, depende muito, depende muito. Tem até uma continha que é feita, por quê? Porque ela não tem imposto de renda. E quando nós, por exemplo, olhamos um Tesouro Selic, Lucas, ele paga imposto de renda. Então, assim, vamos imaginar que os dois pagam 100% da Selic, Tesouro Selic e uma LCI. Os dois pagam 100%. Aí eu quero que todos me respondam aqui. Qual vocês comprariam? LCI ou Tesouro? É isso aí, Por quê? que é isento do imposto de renda. Porque se eu ganho R$100, vamos imaginar que eu estou ganhando no Tesouro Selic. Eu ganhei R$100 em 2 meses. Eu vou pagar 22,5%. Dos 100, eu perco R$22,50. Na LCI, os 100 não desconta nada, porque não tem imposto. Então, aqui eu tenho 78. É? 78? Acho que é. Não, 77,50. Aqui no Tesouro Selic eu fico com 77,50. Imaginando que na Selic em 2 meses eu também ganho R$100, aqui eu fico com 100. Então, Lucas, nós vemos muito cálculo assim. Uma LCI normalmente ela tipo assim, ó, 80% da Selic, 79, 85. Por quê? Porque tem que compensar essa diferença do imposto. Então, quando nós olhamos na plataforma, então eu recomendo, vou deixar como atividade de casa para vocês para curiar, vai na corretora, imagino que se vocês não tiverem conta, depois vocês falem para mim que eu procuro alguma coisa aqui na corretora e compartilho com vocês. LCI, LCA que vai estar tipo assim, 85% do CDI ou 85% da Selic. É meio que para compensar. Eu só não lembro o percentual, mas eu acho que é algo em torno assim, a partir de 90% da Selic, LCI, não, Selic ou CDI, tá bom? Nós vemos muito no CDI, mas Selic e CDI nós entendemos que é praticamente a mesma coisa. A partir de uma LCI ou uma LCA ou qualquer título que é isento de imposto de renda, a partir de 90% do CDI, por exemplo, vale mais a pena do que, por exemplo, comprar um Tesouro Selic. Mas eu não tenho certeza se é esse termo, mas eu acho que é acima de 90%. Tipo, tá pagando 90%. Ó, no BB tá 75% do CDI. Eu acho que nesse ponto, Vanessa, vale a pena comprar o Tesouro Selic. 75% eu acho que tá baixo. Na Caixa, acima de 90%, vale a pena. Ó, 2 cenários. Pô, cara, é perfeito. Ó, Vanessa, no BB, 75% do CDI talvez não vale a pena. Vale a pena comprar Tesouro Selic, pagar imposto de renda e ainda assim vai ganhar mais. No caso da Caixa, acima de 90%, vai valer a pena comprar uma LCI, por exemplo. Porque eu não vou pagar imposto. Lá no outro, eu vou estar ganhando 100%, só que pagando imposto eu fico com menos do que ganhando apenas 90%. É um negócio de porcentagem, às vezes dá meio nó na cabeça. Mas é só imaginar o seguinte, imagina que, no caso da Lucimari, o Tesouro Selic está me dando R$100 e na Caixa está me dando 90. Só que esses 90 eu não pago imposto de renda. Os R$100 eu pago 20% de imposto de renda. Então eu tiro 20 e me sobra 80. Sobrou 80. E aqui eu tenho 90. Vou pegar esse. Vamos pegar o exemplo da Vanessa? Tô ganhando 100 e aqui 75%. Eu tô ganhando R$75. 75%, R$75. No outro eu tô ganhando 100
e pagando 20% de imposto. Se eu pago 20% de imposto, me sobra 80%. No final, 80 ou 75. Eu vou escolher os 80. É o que ganha mais. Então, 2 exemplos aqui para nós. Mas o prazo também pode interferir, né? Com certeza. Quanto mais próximo do prazo aqui, quando for 1 mês, 2 meses, mais vantajoso se torna uma LCI ou uma LCA. Por quê? Porque no Tesouro Selic você vai pagar tipo 22,5%. Quanto mais distante, menos imposto você paga. Então o Tesouro Selic começa a meio que ficar em pé de igualdade, vamos imaginar assim, tá bom? Olha, já pagamos 96% em dezembro. Nossa, eu podia ter pegado essa, hein? Nossa, pegar uma LCI da Caixa. Verdade. Ainda Da tá Caixa, bom. pagando 96% da Selic, é perfeito. Foram alguns dias, mas foi. Que maravilha. Porém, nem LCI nem LCA tem liquidez diária, né? Normalmente não. Aí existe, poxa, aí é uma análise muito complexa, né? Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco de contraparte não vai ter. Então, sim, Lucas, aí olhamos a liquidez. Vale a pena? LCI, LCA, normalmente não é o dinheiro que eventualmente você vai precisar no dia de amanhã, tá bom? Nós temos que pensar isso. Normalmente, LCI, LCA, o resgate é no vencimento. Normalmente, LCI e LCA é no vencimento. Você não consegue resgatar no meio do caminho, que é o que nós chamamos resgate antecipado. Então, investir numa LCI, investir numa LCA meio que de padrão, não é garantido isso para vocês, mas nós entendemos aqui, vamos conversando na prática, é aquele dinheiro que você está disposto a deixar parado por, normalmente, uns 3 anos, 4 anos, tá bom? Não, você não vai... É comum você não conseguir resgatar ele de forma antecipada. Se você vai precisar resgatar, se você acredita que talvez precise, vai para o Tesouro Selic, que tem liquidez diária. Ah, eu vou ganhar menos. Paciência. Você está abrindo mão de rentabilidade para escolher a liquidez e poder ter esse dinheiro na mão quando você precisar. Então é tudo numa balança, e aí que entra a magia do planejamento financeiro e que nós discutimos bastante no outro grupo que eu promovo como planejador financeiro pessoal. Tem aporte mínimo, que às vezes é uns valores altos, Lucas, pode ser exatamente R$1.000. Eu ia falar isso, Lucimari. Então, LC e LCA, nós vemos ali aportes de R$1.000 no mínimo, né? 1.000 ou 2.000 ou 3.000, né? Múltiplos de 1.000. E tem resgates após 90 dias. Que aí tem aquelas diferenças de prazo, né? Que é tanto a LCI como a LCA. E aí nós vamos concluir esse nosso encontro, para não estender muito o horário aqui e respeitar, porque às vezes tem alguém que tenha compromisso. A LCI com prazo mínimo de 90 dias, quando ela não for corrigida por índices de preço. Nesse caso, normalmente, com prazo mínimo de 90 dias, são aquelas que são indexadas à Selic, à taxa DI, né, ao CDI, que é o que nós estamos falando, 75% do CDI, 95% do CDI. Quando essas estão indexadas à Selic, ao CDI, ou até mesmo ela é pré-fixada, né, tipo 12% ao ano, o prazo mínimo é 90 dias. Quando ela é vinculada, por exemplo, ao IPCA ou ao IGPM, aí o prazo mínimo é 12 meses. Prazo mínimo de 12 meses é quando a remuneração da LCI ou LCA, ela tem a remuneração corrigida por índices de preços mensais. Tá bom? E aí existe o prazo de 36 meses, no mínimo. Também quando tiver ali uma remuneração que é paga de forma mensal. Com mínimo de 12 meses, a remuneração é corrigida de forma anual, tipo IPCA de forma anual, IGPM de forma anual. E no prazo mínimo de 36 meses é quando a remuneração é ajustada de forma mensal. Então, todo mês tem um ajuste da remuneração, neste caso, seguindo, por exemplo, IPCA, seguindo o IGPM. São exemplos aqui para vocês, prazo mínimo de 36. Então, lembra, prazo mínimo de 90 dias, prazo mínimo de 12 meses, prazo mínimo de 36. 90 dias, quando não é vinculado a nenhum índice de preço, vinculado à taxa de juros.
12 meses, quando a remuneração é corrigida anualmente. 36 meses, quando a remuneração for paga mensalmente. E 12,36 está vinculada a índices de preço, IPCA ou IGPM, na grande maioria. IPCA mesmo, de longe, é o que mais é utilizado, ok? XP está com um aporte mínimo de 5 mil em LCA, bastante coisa, exatamente. O LCA tem um pouquinho menos de liquidez, né? Se você olha o mercado imobiliário, ele é muito mais forte que o agro, né? Em questão de crédito, né? Tem muito mais, eu acho que tem muito mais financiamento, então acaba que fica mais fácil aportar ali, ok. Pessoal, então é isso, esse nosso encontro, tá bom? Não teve prova oral, né? Foi mais uma aula aqui para vocês, introdutória a respeito deste assunto. E, eventualmente, eu acho que no nosso próximo encontro, na semana que vem, lembrando, né? Gosto sempre de reforçar, é só a terceira semana de todo mês que essa prova acontece na quarta. Nas outras semanas, acontece na quinta. Então, nosso próximo encontro é quinta-feira, dia 26 de janeiro, tá bom? Não é na quarta 25, é na quinta 26. Possivelmente nós damos continuidade à renda fixa, aí já falando mais detalhe por detalhe, para que nós possamos aí destrinchar a renda fixa ao máximo que nós pudermos, porque aí é um tema muito importante para a prova. Se você pegar muito bem renda fixa, pegou muito bem renda variável, você tem aí já 30% da prova na mão. Combinado, pessoal? Então, Beleza, Gustavo? abraço do professor Gustavo. Precisando, dá um grito, manda mensagem para nós, manda mensagem no grupo, no particular, aonde for. Assim que possível, independente do horário, o professor vai estar auxiliando vocês, tá legal? Ótima noite para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Gustavo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite, pessoal.